Então, o nosso tema hoje, inclusive, quero dar os parabéns aos formandos do curso. É muito importante que vocês possam oferecer isso à sociedade brasileira aqui, sociedade capixaba, né? É muito importante que vocês possam fazer isso. A gente sabe como as pessoas estão sofrendo bastante dificuldades com a sua própria vida pessoal, em vários campos de suas atividades, mas principalmente consigo mesmas. E yoga, como sabemos, o yoga vai nos dar essa oportunidade de integração, de autoconhecimento, e isso, o benefício não é apenas nosso, mas com todas as pessoas que interagem com a gente, todos eles se beneficiam com o nosso próprio desenvolvimento. Imagine então ensinar, orientar, ajudar, aconselhar as pessoas com toda a filosofia que acompanha a prática de yoga. Yoga é um dos 6 sistemas principais de filosofia da Índia, e o yoga se aproveita da grande vantagem do Sankhya, que é a filosofia que vai apresentar a diferença entre matéria e espírito, e também aproveita a grande linha védica, ou do pensamento védico, que é o Vedanta. Então, assim, como vocês já sabem, o yoga pode nos ajudar não apenas a harmonizar a nossa própria vida, mas nos conscientizar do que existe além da vida material, o que está além desse mundo material, e que pode nos revelar uma experiência de transcendência inteiramente benéfica para o nosso próprio proveito e para o proveito de todos com quem nós nos associamos. Então, nesse livro, Bhagavad Gita, que é feito para isso mesmo, para apresentar o conhecimento a respeito do eu e também do cosmos e do macrocosmos. Então, esse livro, que é a Bhagavad Gita, ele tem no capítulo 2, que traz o resumo de todo o conteúdo do Bhagavad Gita, ele tem um verso, que é o verso 48, que vai descrever sobre yoga com um significado muito interessante dado por Srila Prabhupada, que é o comentador desse livro. Prabhupada, nosso mestre, traduziu esse livro, comentou, mas ele teve o cuidado de apresentar o livro com os caracteres do alfabeto Devanagari, depois transliterado para os caracteres latinos, mas mantendo os mesmos fonemas. Em seguida, a tradução palavra por palavra do verso original. Então, a tradução corrida do significado do texto, e aí o significado hermenêutico, para que o leitor possa pegar o fluxo que vai desde o primeiro capítulo até o capítulo 18 e conclua com o capítulo 18, depreendendo toda a grande mensagem que o livro traz. Então, Prabhupada foi muito cuidadoso com isso, e ele deu um subtítulo para o livro, que é o Bhagavad Gita, como ele é. Dentro do círculo dos eruditos, especialmente aqueles que têm o conhecimento em sânscrito, Bhagavad Gita é uma palavra feminina. Então é a Bhagavad Gita. Como livro, ele é o Bhagavad Gita. E nós, na nossa editora, traduzimos como ele é. Mas no alemão, por exemplo, que tem um termo neutro, um artigo neutro, além do masculino e feminino, então ele recebe o neutro. E no italiano, no francês, ele recebe feminino. Então, como a tradução é a canção do Supremo, porque Gita é canção, e é a canção do Supremo, então o mais correto em termos eruditos seria a Bhagavad Gita. Então nós temos ele aqui como o Bhagavad Gita, Bhagavad Gita como ele é, mas nós vamos falar de a Bhagavad Gita porque estamos no ambiente do yoga
E no ambiente do yoga, o livro é conhecido como a Bhagavad Gita. Eu acho que vocês todos que estão formando e todos que estão relacionados com yoga vão precisar se relacionar chamando de através do gênero feminino, que é como é conhecido e como vai classificar diante do público que vocês vão abordar. Bom, então, no verso 48 desse capítulo, eu vou ler o sânscrito aqui, porque é tradicional e estamos no ambiente certo para isso. Eu vou ler o sânscrito e logo em seguida a tradução e o significado. Depois um breve comentário e a gente pode responder algumas perguntas. Yogesta kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya sidya sidyo samobhutva samatvan yoga uchate. Desempenha teu dever com equilíbrio, ó Arjuna, abandonando todo o apego a sucesso ou fracasso. Tal equanimidade chama-se yoga. Então o significado vem assim. Krishna diz a Arjuna que ele deve agir em yoga. E o que é yoga? Yoga significa concentrar a mente no Supremo, controlando os sentidos sempre perturbadores. E quem é o Supremo? O Supremo é o Senhor. E porque ele mesmo está dizendo a Arjuna que lute, Arjuna nada tem a ver com os resultados da luta. Ganho ou vitória são da alçada de Krishna. Arjuna simplesmente é aconselhado a agir segundo a ordem dele. Seguir a ordem de Krishna é verdadeiro yoga e pratica-se isto no processo chamado consciência de Krishna. É somente por meio da consciência de Krishna que se pode abandonar o sentimento de propriedade. A pessoa deve tornar-se servo de Krishna ou servo do servo dele. Esta é a maneira correta de cumprir o dever em consciência de Krishna, pois só ela pode ajudar alguém a agir em yoga. Arjuna é kshatriya e, como tal, participa da instituição Varnashrama Dharma. Afirma-se no Vishnu Purana que, no Varnashrama Dharma, tudo visa a satisfazer Vishnu. Ninguém pode satisfazer a si mesmo, como é a regra deste mundo material, senão que todos devem comprazer Krishna. Logo, quem não satisfaz Krishna não pode observar corretamente os princípios do Varnashrama Dharma. De maneira indireta, Arjuna foi aconselhado a agir como Krishna mandara que ele agisse. Então esse é um verso que fala de yoga. O verso 50 também vai falar, dois versos à frente, vai dizer: aquele ocupado em serviço devocional livra-se tanto das boas quanto das más ações, mesmo durante esta vida. Portanto, empenha-te no yoga, que é a arte de todo o trabalho. Significado, Prabhupada vai dizer: desde tempos imemoriais, cada ser vivo vem acumulando as várias reações de seu trabalho bom e mau. Isto o deixa sempre ignorante de sua verdadeira posição constitucional. Ele pode eliminar sua ignorância ao ouvir a instrução do Bhagavad Gita, através da qual aprende a render-se ao Senhor Sri Krishna em todos os aspectos e a deixar de ser vítima do cativeiro da ação e reação, a que se sujeita nascimento após nascimento. Arjuna é, portanto, aconselhado a agir em consciência de Krishna, o processo purificador da ação resultante. Então, esses dois versos tratam de um tema que é muito básico em yoga, que é karma. Karma não é apenas a reação de todas as ações que fizemos em vidas passadas. Karma é a ação dinâmica, o trabalho dinâmico que produz uma reação e que, à medida que reações passadas chegam, ele transforma essas reações em novas ações e essas novas ações promovem novas reações e essas novas reações vão nos envolvendo cada vez mais neste mundo mortal.
além do mundo mortal, existe a eternidade. E o conceito de eternidade em sânscrito, que é o idioma que toda essa filosofia é apresentada, é de Sat. Sat significa isso, eternidade, ou Satyam, que também é verdade ou eternidade. Então, Sat, o conceito de Sat como eternidade, traz para o nosso autoconhecimento o despertar da nossa consciência individual com o célebre questionamento: quem sou eu? E a resposta que nós vamos obter nos livros antigos, nos livros védicos, que tratam do eu e do eu supremo, é que nós somos almas espirituais, partes integrantes da pessoa suprema, do Senhor Supremo. Então, esse Senhor Supremo, cujo nome técnico em termos de posição é Ishvara, que significa Deus, ou aquele que é onipotente, onipresente, etc. Esse Ishvara Supremo, que é de quem somos partes, é constituído de Sat, Chit e Ananda. Sat é eternidade, Chit é consciência, conhecimento pleno, e Ananda é bem-aventurança. Então, se ele é Satchidananda, nós também somos Satchidanandazinhos. Nós somos miniaturas e estamos condicionados a um corpo material. E é esse condicionamento ao corpo que o yoga trabalha. Então, o yoga vai ajudar a que todas essas energias que são produzidas e que trabalham dentro do corpo, percorrendo através de diferentes nadis, e isso também se estuda, né, através do conhecimento dado por Patanjali ao estruturar o sistema de yoga. Então, esses nadis os três principais, que são Ida, Pingala e Sushumna, esses três nadis que levam essas energias ao longo da coluna vertebral, um levando, outro trazendo, outro circulando. Então, esses nadis, com todos esses pranas, todos esses ares vitais que circulam, precisam ser conduzidos para a maior produtividade do indivíduo. O indivíduo, para agir, ele tem uma hierarquia de estruturas que possui, né? Ele possui estruturas que estão hierarquizadas da seguinte maneira: os sentidos são superiores à matéria bruta, tanto que podemos fazer até um celular, ou plástico, porque a matéria bruta pode ser trabalhada pelos nossos sentidos, mas eles não são superiores em sua natureza absoluta. Eles são superiores à matéria bruta, mas eles são inferiores à mente. E a mente é inferior, embora seja superior aos sentidos, ela é inferior à inteligência. Por sua vez, a inteligência não é a nossa máxima característica, como dizem os biólogos, que nós somos simplesmente Homo sapiens e fim. Não para por aí. Acima da inteligência está a alma espiritual, que é constituída de 3 elementos. Até então, todos os elementos que constituem essas estruturas que estão dispostas hierarquicamente, como falei, de acordo com a Bhagavad Gita, a alma espiritual é diferente, ela não é produzida ou não existe de acordo com os mesmos elementos que os sentidos, que mesmo a mente, que apesar de sutil, ela também tem os elementos materiais. Mas a alma é constituída de eternidade, então ela é eterna. Então, ela é constituída de eternidade, a alma é eterna. Quando esse corpo perece, e nós já vimos muitas pessoas, às vezes até entes muito queridos, que nos fizeram muita falta, perecer ou falecer, a alma espiritual daquela pessoa, daquele indivíduo, permanece viva. E viva como ela vai seguir o seu caminho. Esse caminho é misterioso para nós. É um grande
mistério, nunca vamos saber. Não é um simples enigma que com alguns artifícios vamos poder